Iniciativa Diversos Vereadores, 51/4/2017. Solicita a constituição de comissão especial para acompanhamento das providências e dos resultados verificados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo de Curitiba, bem como dos projetos e obras de mobilidade urbana. Em discussão. Discutir? Para discutir, vereador... Não, só estou perguntando se haverá discussão. Vereadora professora Josete. Na sequência, vereador Pier. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Esse requerimento já estava na pauta no primeiro semestre e, por conta dos debates que foram bastante intensos em relação aos projetos de iniciativa do prefeito, ainda tramitam grande parte deles nesse segundo semestre. Achou-se por bem pedir o adiamento da votação. Então, agora, uma vez o prazo encerrado, se coloca novamente em pauta e acredito que é importante que essa casa possa estar aprovando esta comissão especial para acompanhamento das providências e dos resultados verificados pelo relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo de Curitiba, bem como projetos e obras de mobilidade urbana. É importante relembrarmos que essa casa, no início da legislatura anterior, debateu a importância de se constituir uma CPI. Essa CPI foi aprovada e teve um trabalho bastante árduo, importante, e trouxe à tona elementos que são graves em relação ao serviço de transporte coletivo prestado pelas empresas e pelos... Na verdade, hoje nós temos três grupos, né, que fazem a prestação de serviço. Vereadora Josete, uma parte na sequência, pessoal. Na sequência, 3 consórcios e, obviamente, quem acompanha o dia a dia do transporte coletivo sabe dos problemas que nós temos e que a população tem enfrentado. Primeiramente, a questão da tarifa. 4,25, tivemos um reajuste absurdo. Também a questão do não cumprimento de cláusulas dos contratos, esse é outro aspecto que nós temos que pautar. E ainda nos preocupa algumas iniciativas do Executivo. No início do ano, acho que é importante relembrar que nós tivemos a presença do presidente da URBS, do Andrigueto, e o que nos foi dito, né, com toda a clareza, é que haveria antecipação em 1 mês do reajuste da tarifa. Desculpe, eu vou só refazer o tempo, que houve uma... Travou o sistema ali. Só um minutinho, tá? Vou pausar e voltar aqui. Aí, ok. Obrigado. E com toda clareza nos foi dito que essa antecipação em 1 mês, essa diferença desse valor, não seria repassado às empresas, nem a título de reajuste dos trabalhadores do transporte coletivo, e sim seria utilizado para pagar dívidas da URBS, né, para diminuir o déficit do caixa da URBS. Isso nos preocupa muito, porque até hoje não temos clareza de qual montante realmente constitui essa dívida.
E também precisamos de elementos para entender o porquê dessa dívida. A CPI apontou diversos problemas, e à época nós entendíamos que era importante dar continuidade a esse trabalho. A Câmara fez a sua parte naquele momento, encaminhando para os diversos órgãos, seja o CAD, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público e a própria gestão municipal. Mas entendemos que nada de concreto foi feito para reverter essa situação. Então, é nesse sentido que diversos vereadores aqui assinaram esse requerimento, e gostaríamos, inclusive, de solicitar àqueles que assinaram que votem favoravelmente, né? Porque, uma vez que assinaram, entendo que concordavam com a importância do tema e com a necessidade de nós aprofundarmos a questão do transporte coletivo em Curitiba. Então, eu passo a parte agora ao vereador Luiz Felipe, para que possa fazer sua intervenção. Vereador José, então, quando fizemos essa sugestão em conjunto com os demais vereadores para que fizesse a comissão especial, e dizendo que não é uma CPI, é uma comissão especial com data de início e data de fim, era no sentido de abrir uma discussão com os, eu não sei, parece que eram 13 vereadores, se eu não me engano, eu tenho que ler ali, mas se eu não me engano são 13 vereadores indicados pelos partidos, para que se tivesse uma discussão em cima, inclusive, das leis que tramitam nessa casa, que tratam na questão do transporte coletivo. Essa era uma das pautas que a gente queria. Evidentemente, também analisando o que foi discutido na CPI. Então, era esse o principal interesse. Hoje, nós vemos aí uma pauta referente, que está muito clara, uma discussão sobre os ônibus, os novos ônibus que teria que ter trocado na frota. O prefeito, recentemente, falou aqui, acho que, se não me engano, foi aqui. Sim, foi aqui, sim, quando ele veio. Ele disse que se as empresas não trocarem, ele vai dar um jeito de trocar. Quer dizer, não é assim que funciona, né? Então, eu acredito que uma comissão especial para discutir esse tema seria importante para todos os lados, né? Mas principalmente para os usuários do transporte coletivo. Obrigada, vereador. Até indo no... Uma parte também, vereador. Até, na sequência, vereador. Até indo na mesma linha do que o vereador Luiz Felipe coloca, o que nos preocupa é exatamente essa contradição, né, entre o que disse o presidente da URBS e o que disse o prefeito aqui na última semana, quando esteve presente. Na última semana, ele disse que, independente dos contratos, seria, se não houvesse por parte das empresas o cumprimento no sentido de renovação da frota, que ele mesmo compraria uma nova frota. Primeiramente, como bem disse o vereador Luiz Felipe, as coisas não são tão simples assim. E segundo, que é contraditório, né? Uma vez que o Andrigueto, à época do aumento da tarifa, disse que esse recurso era para pagar dívidas da URBS. Então, nós precisamos saber exatamente qual é o destino desse recurso, quanto foi arrecadado, porque não é pouco, né? De 2,70 para 4,25, um mês todo de arrecadação, mês de fevereiro. O que de fato foi feito ou será feito com esse recurso, que é dinheiro da população de Curitiba, principalmente dos trabalhadores que estão numa situação de precariedade ainda maior, ou que estão no trabalho informal, que estão desempregados. São eles que pagaram essa diferença, porque o próprio trabalhador que está registrado, ele tem direito ao Vale Transporte. Uma parte, né? vereadora. E os trabalhadores informais, aqueles que estão desempregados, numa situação precária, esses têm que desembolsar todo dia, né, o 4,25. Então, são eles que pagaram e que tiveram, na verdade, esse recurso retirado. Então, eu passo na sequência ao vereador Goura, depois para a vereadora Noêmia. Pois não, vereador. Obrigado, vereadora. Eu creio que é inadmissível que essa casa não aprove
tal requerimento, haja visto a situação precária que se encontra o transporte coletivo de Curitiba. A gente não está pedindo nada mais do que tenhamos um debate aprofundado a partir justamente de um relatório feito por esta Câmara Municipal na legislatura passada, um relatório que aponta encaminhamentos importantes. E lembrando, a gente está perdendo de 5% a 10% de usuários todos os anos do transporte coletivo. Na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, teremos nessa semana uma discussão com representantes da Comec, Urbis e Defesa Social, sobre a situação, vereador Jairo Marcelino até queria lhe repassar essa informação, sobre a situação da segurança pública no transporte coletivo. No último mês tivemos assassinatos, tivemos cobrador que foi baleado. Então é uma situação que merece sim a atenção, independente de base ou oposição ou independentes, um tema que precisa ser debatido com a devida seriedade e atenção de todos os vereadores. Obrigada, vereador. Vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereadora. Eu só quero também lembrar em relação ao nosso papel enquanto fiscalizadores. E essa ação de uma comissão é também um instrumento para a gente aprimorar. Então, acho muito importante os vereadores, a votação positiva em relação a isso. E tem também, vereadora, que além da multa que está sendo, que o Tribunal de Contas não abriu mão, eles estão multando o prefeito, multando o líder da Urbis, justamente porque entenderam também que era irregular. Outro, porém, é o aumento que foi também em relação à domingueira, que quando o prefeito Gustavo Fruit aumentou 50 centavos, o governador veio à mídia dizer que era um absurdo, que era um evento, uma ação dele, e dessa vez eu estou aguardando a posição do governador Beto Rich, quando, então, o prefeito dele retirou essa ação social no domingo. Também tem esse recurso significativo, de 1,50, pulou para 4,25. Então, também tem esse recurso que a gente precisa avaliar e buscar entendimento e transparência. Então, acho muito importante essa comissão para que a gente possa aprimorar e aprofundar nesse debate que é tão importante, que é a passagem mais cara do Brasil, se não me engano, e precisa ser revisto. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Vereador Cacá Pereira. Obrigado pela parte, vereadora. Quero saudá-la e dizer que nós estamos falando de um requerimento de suma importância, que se trata de um equipamento onde todos os vereadores dessa casa têm usuário, têm eleitores que são usuários diário. Então, aqui nós não estamos falando de base e oposição, estamos falando não de uma categoria unicamente exclusiva, 30 mil, 45 mil, e sim de mais de 1 milhão ou muito mais de usuários diariamente, ou seja, estamos falando da cidade, estamos falando de todos os munícipes, direto e indiretamente. Diga-se de passagem, aqueles que também são muitos patronais, os empresários também arcaram com a parte dele neste custo que teve e não está tendo a contrapartida de oferecer para a sociedade uma condição melhor de transporte coletivo. Então, eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar favorável, porque diariamente seus eleitores estão andando, ou seja, usando esse equipamento que precisa muito ser melhorado e acompanhado e fiscalizado, porque efetivamente estamos aqui não defendendo uma categoria, sim a sociedade, sim os munícipes, e são eleitores de todos os vereadores nessa casa. Então se trata de um requerimento que aqui não vai ter a bandeira A ou B, vai ser a população, os munícipes. Muito obrigado pela parte. Obrigada, vereador. Vereador Serginho, mais 5 minutos só para eu concluir aqui o... Vereador, mais 5 minutos para a continuidade da discussão do projeto. Só um minutinho, vereadora. Ok. Só reforçando que esse é um requerimento que prevê 10 minutos de discussão e, se necessário, o vereador pode solicitar mais 10 de prorrogação. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, para concluir a nossa abordagem sobre esse tema, eu acredito que é importante que essa casa cumpra o seu papel como fiscalizadora.
Eu acredito que, como foi bem colocado pelo vereador Cacá Pereira, nós estamos falando aqui de um direito da população, que é um direito a um transporte público de qualidade, com tarifas acessíveis, para que nós possamos ter os usuários com um serviço efetivo e que leve em conta que nós vivemos uma cidade que hoje beira 1.800.000 habitantes e que o transporte coletivo é fundamental para a questão da mobilidade. Assim como o vereador Goura faz o debate do cicloativismo, né, nós, junto com essa defesa, entendemos que o transporte coletivo ele é muito importante para a questão da mobilidade. Hoje nós temos um trânsito em vários trechos da cidade caótico. Por quê? Porque hoje é mais barato para uma família já a partir de 2 pessoas, se ela tiver condição de adquirir um veículo, é mais barato ela se locomover de carro do que de ônibus. Então, isso está levando a um estrangulamento. Então, além de nós excluirmos pessoas do sistema, como já foi reforçado aqui, a cada ano nós diminuímos o número de usuários do sistema, porque nós temos uma tarifa altíssima e um serviço que a cada ano decai mais e mais a sua qualidade. Então, além disso, o usuário, o cidadão, né, não está tendo direito a uma política pública, né? Transporte público é uma política pública, é uma garantia, né, que deveria fazer parte da vida de todo cidadão e cidadã curitibanos. E nós, enquanto fiscalizadores, temos que acompanhar isso. E, nesse momento, entendo que a forma mais adequada é esta comissão especial, uma vez que não vemos por parte do Executivo nenhuma ação efetiva no sentido de minimizar ou de resolver esse problema. A revisão dos contratos, que foi promessa de campanha do prefeito Rafael Greca, não aconteceu até agora. E nós temos obrigação de fazer com que isso aconteça. Ou não teremos mais um transporte que realmente atenda às necessidades da população e que seja atrativo. E cada vez mais o trânsito de Curitiba estará comprometido. Então, peço o voto favorável das vereadoras e vereadores, entendendo que nós estamos aqui para defender aquilo que é direito da população. E transporte público de qualidade e com preços acessíveis é uma obrigação do poder público. Obrigada. Senhor presidente, Continua a discussão. gostaria de Vereador solicitar que a votação fosse nominal. Senhor presidente, Por se tratar de maioria absoluta, necessário 20 vereadores para aprovação, esse requerimento vai ter a votação já pelo painel. Vereador Pier. Só para, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas já tomaram as devidas providências, se são órgãos de controle externo, eu solicito, então, à base de apoio que votemos contrário a este requerimento, pela derrubada do requerimento, senhor presidente. Senhor presidente, eu solicito Vereador. a verificação. Solicito a verificação de quórum. Eu acredito, vereador, que não há necessidade da verificação, que a votação vai ser pelo painel. Então, no momento da votação, os vereadores que estiverem presentes vão registrar a sua presença. Registro, senhor presidente. Na sequência. Então, vamos Senhor passar à presidente, votação. senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Encerrada a discussão. Senhor presidente. Vereador Mestre Pópiga. Quando um vereador pede a verificação de quórum, ela não pode ser atendido? Pode ser atendido se o presidente assim o desejar. Agora, o presidente, Então, no entanto... eu também peço a verificação de quórum, por favor. No entanto, esse presidente acredita que há quórum para a votação e nós vamos ter a votação no painel, poderemos ter a certeza de quantos vereadores estão presentes. Senhor presidente, Vereador Goura. solicito e peço o apoio dos colegas para a aprovação do requerimento.
Muito peso. Certo. Só orientando aos vereadores... É importante lembrar que o voto é menos, então, para quem quer derrubar e mais para aqueles que não querem. Então, a base solicita o voto menos. Nós pedimos aos vereadores do PSD que votem favorável, até porque quase a totalidade deles assinaram o requerimento. Perfeito. Eu vou colocar em votação o requerimento. Maioria absoluta. Vereadores favoráveis votam sim, contrários não. Registro no sistema. Vereadores, encerrada a discussão, em votação o requerimento. Pela derrubada menos. Senhor presidente, durante a votação, permite um registro, por gentileza? Pois não. Apenas já registrando, estamos presentes então na sessão. Após a pauta na Secretaria do Urbanismo, havia solicitado permissão para retirada, já estamos novamente participando das votações e debates. Obrigado. Perfeito. Em tempo, o vereador Cristiano retornou à casa. Encerrada a votação. Trinta e dois vereadores votaram, sendo sim 10, 22 não, portanto, o requerimento prejudicado. Rejeitado, melhor dizendo.